Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Gente, hoje eu queria falar algo que Deus tem ministrado no meu coração nessa última semana. Eu sei que já passou alguns dias, mas mesmo assim eu quero estar falando sobre esse assunto, que é sobre o carnaval. Se você não me acompanha no Instagram, eu já recomendo me seguir lá, @CesarFelipe1. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Nesse carnaval, eu fui novamente evangelizado no carnaval. E a pergunta que muitas pessoas elas se fazem, e essa também é uma pergunta que muitas pessoas me fazem: se o cristão ele deveria estar no carnaval, se o cristão ele deveria estar num ambiente que é totalmente depravado, um ambiente onde as pessoas, como eu já escutei, carnaval não é lugar de crente, as pessoas que vão estar lá não querem ouvir de Jesus. As pessoas que estão lá, a última coisa que ela quer é ouvir de Jesus. Bom, eu queria ler um texto da Bíblia, Marcos, capítulo 2, versículo 15 em diante. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vêm chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Cara, essa palavra, ela é muito forte. Eu acabei de chegar do culto, eu ainda tô com a roupa vestida, mas eu resolvi gravar esse vídeo porque ainda tá no meu coração. Quando eu tava no culto, quando eu cheguei, eu dobrei meu joelho, tava orando, falando com Deus. E, cara, me veio muito forte no meu coração, cara. Deus falando comigo, assim, um senso. Sabe quando Deus fala com você pra te tirar da sua zona de conforto? E por que eu comecei falando do carnaval? Você já vai entender. Porque muitas pessoas, durante essa época, durante esse período, cara, a pessoa, ela vai para retiro, sabe? Ela se enche de Deus, se enche do Espírito Santo, assim como eu, por muitos anos, por 5, 6 anos da minha vida, vivi em retiro, sabe? Eu sempre evangelizei, sempre preguei a palavra, mas na época do carnaval, eu ia pro retiro. Eu nunca pisei no carnaval. A primeira vez foi ano passado, quando eu fui com os meus amigos missionários também, ter essa experiência. E uma coisa que Deus falou muito comigo, cara, é esse senso de te tirar da tua zona de conforto. Eu olhei ao meu redor, eu vi os meus irmãos adorando, buscando a Deus. Mas, cara, depois daqui, depois do culto, depois desse momento, pra onde que a gente vai? Pra onde que vai tudo aquilo que você buscou, cara? Pra onde que vai tudo aquilo que você orou? Todo o Jesus que você clamou? Sabe, a palavra que você recebeu? Se você não consegue ter a coragem de você sair na rua e você evangelizar uma pessoa perdida, você evangelizar um bêbado, você orar por um bêbado no carnaval, sabe? Você sair da sua zona de conforto. E muitas pessoas podem dizer assim: ah, mas não vai ter resultado. Ah, mas por que você vai lá? Não vai ter resultado. Cara, eu já cansei de ouvir testemunho de várias pessoas que foram evangelizadas no carnaval. Na semana seguinte, mano, a pessoa tava na igreja, se converteu, hoje em dia é um pastor, hoje em dia é usado por Deus. Por quê? Porque naquele ambiente onde a pessoa, ela não esperava ouvir de Deus, tá ligado? A pessoa, ela tava lá bebendo, enchendo a cara, era o último lugar. Então Deus, ele tem me confrontado nesses últimos dias sobre compaixão com os perdidos, sabe? De você sair dessa zona de conforto e orar. Então eu quero estar te dizendo com esse vídeo para você orar, que o Senhor toque também o seu coração, cara, que Deus, ele gera dentro de você um desconforto, porque já chega da gente viver no Brasil, da gente dizer que nós temos tantos milhões de evangélicos, tantos milhões de igrejas, tanto isso, tanto aquilo, se no nosso dia a dia não muda. E aí alguém pode dizer assim: ah, mas eu não vou pro carnaval porque eu tenho medo de pecar, porque eu tenho medo de me contaminar. Cara, olha aqui para Jesus, mano. Jesus, ele estava sentado à mesa com os pecadores e Jesus, ele não se contaminou.
Irmão, se você falar pra mim que você não vai numa balada evangelizar, que você não vai no carnaval evangelizar, falar de Jesus, cara, eu vou olhar pra você e vou dizer, brother, você nunca teve um encontro com Deus. Porque será que você ainda tem dúvida na sua cabeça, no seu coração, que diante da mensagem mais importante do mundo, você vai olhar para a porta de uma balada, você vai olhar para um carnaval, você vai olhar para uma menina, você vai olhar para uma bebida, para um cigarro, e você vai dizer, porque isso, porque aquilo. Eu entendo. Eu não estou falando para você se colocar num lugar onde você ainda é fraco na fé, ainda você tem que vencer os seus vícios, porque a caminhada com Jesus é isso. Eu não estou pregando contra isso, não. Mas você não pode colocar isso como impedimento para você alcançar as pessoas que estão naqueles lugares. Então, a minha oração, meu incentivo para você nesse vídeo é: saia da sua zona de conforto. Fale de Jesus nos lugares onde as pessoas elas não querem ouvir. Realmente, onde as pessoas elas não querem ouvir. Paulo, ele fala assim: eu trabalhei arduamente para pregar aonde Cristo não fora anunciado. Então Paulo não se preocupava em pregar para evangélico, para cristão, que hoje em dia, infelizmente no Brasil, a gente ainda tem que se dar o trabalho de evangelizar os evangélicos. Mas Paulo ele pregava para os perdidos, para as prostitutas, para os drogados, para os bêbados. Cara, vai no evangelismo sobrenatural, ora por cura, ora pelas pessoas na rua, sabe? Invade um hospital, começa a orar pelas pessoas, começa a ter experiência com Deus. Sabe por que você, que está me ouvindo, talvez não consegue falar de Jesus? Porque você não tem experiência com Deus. O seu testemunho é a sua maior experiência com Deus. Mas quando você tem um testemunho diariamente, quando você vive o evangelho na prática, irmão, para você compartilhar a fé, vai ser assim, ó, vai ser um estralar de dedos. Agora, se você não tem experiência com Jesus, o que você vai falar? O que você vai contar? De quem que você vai falar? Se você não conhece a Deus, você vai falar de quem? Você tem que conhecer, você tem que se entregar, você tem que dobrar o joelho do seu quarto, você tem que buscar Deus. Estou vivendo uma fase da minha vida que eu estou tentando buscar o discernimento de Deus diante de tudo aquilo que está ao meu redor, diante das pessoas e o que Ele tem falado. Compaixão. A compaixão. As obras vão passar, as viagens missionárias vão passar, a prosperidade vai passar, as riquezas vai passar, a família vai passar, cara, tudo vai passar. Mas o que vai permanecer é o quanto eu me dediquei a servir o meu próximo, a pregar o evangelho, cara. Eu não tenho compromisso se a pessoa ela vai ouvir e ela vai se converter, porque a palavra fala que quem convence não é eu. A Bíblia fala. Esses dias eu estava orando e o Senhor me trouxe essa palavra. Lá em Atos, quando a igreja estava crescendo, a Bíblia fala que o Espírito Santo acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Pedro, Tiago, João, eles só pregavam, cara. Eles estavam lá em Jerusalém, metendo marcha, pregando, falando de Jesus. E as pessoas ao redor estavam vendo tudo aquilo. E o Espírito Santo levava as pessoas para a igreja, cara. E a igreja cresceu exponencialmente. Então, quando eu estou pregando na rua, quando eu prego em praça pública, ou eu estou pregando, falando de Jesus pessoalmente para uma pessoa, eu oro, eu falo, eu me dedico ao máximo, mas eu entrego nas mãos do Espírito Santo, cara. Eu convido para a igreja, mas eu entrego nas mãos do Espírito Santo. Porque eu posso estar semeando. E amanhã alguém pode colher. A Bíblia fala, Paulo regou, Apolo plantou, semeou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, que Deus te abençoe com esse vídeo, que você possa ter sido encorajado mesmo, cara. Encorajado ao ano que vem, se envolver com missionários, com seus amigos, cara, se reúne, vai pro carnaval, sabe? Vai pra porta de balada, vai pras ruas, vai pregar o evangelho. Que Jesus está voltando e nós não podemos perder mais tempo. Que Deus te abençoe com esse vídeo. Em nome de Jesus, um grande abraço. Curte, comenta alguma coisa aqui embaixo que você vai estar me ajudando no engajamento. E compartilha também. Deus abençoe. Valeu, valeu, valeu.